Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Vamos lá. Graça e paz aos irmãos presentes. Graça e paz aos irmãos pela gravação. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião em graça. Esse é o tema que nós iremos tratar: espíritos mortos e aprisionados na carne pela lei. Espíritos mortos e aprisionados na carne pela lei. Eu estou revisando algumas mensagens e melhorando o entendimento delas. Porque quando a gente prega um assunto, sempre fica aquela lacuna, né? Fica um detalhezinho ali que a gente não informou. E aí a gente vai aprendendo e vai trazendo para ir clareando mais a mente. E por certo, quem vai assistir a primeira vez também vai tirar suas dúvidas. Vamos falar sobre esse assunto. 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo morreu só uma vez pelos pecados. Ele morreu só uma vez pelos pecados. Então, se ele morreu só uma vez pelos pecados, então ele resolveu a questão do pecado. Diferente da igreja tradicional que diz que o povo está em pecado. Se o povo está em pecado, então Cristo não morreu pelos pecados. Mas se nós acreditamos que ele morreu pelo pecado, então ele resolveu a questão do pecado. Então ele morreu uma vez pelos, e no plural da gente, pelos pecados. Porque senão vem um engraçadinho e diz assim: não, veja bem, ele morreu pelo pecado tal, pelo pecado X, mas o pecado Y está em vigor. Não, ele morreu pelos pecados. Cristo deu a vida pelos pecados. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou os pecados, no plural, as transgressões. Ele tirou, ele removeu. Senão, nós como cristãos, se pensarmos diferente, estaríamos invalidando a obra de Cristo na cruz, se eu digo que estou ou que ainda tem algum tipo de pecado. Irmão Elcio, não tem pecado, então o Senhor é perfeito. Não, nós erramos. Não tem pecado, então eu posso matar. Vai? A lei que vai te punir se você tirar a vida de alguém não é a lei de Deus, é a lei dos homens. A lei que vai te punir se você roubar alguém não é a lei de Deus, é a lei dos homens. É por isso que Paulo falou: nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, onde não há pecado. Aí Paulo disse, Romanos 6, pecaremos, erraremos, pois, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo algum. Se eu já morri para aquilo que era pecado, como eu viverei ainda nele? Então é uma questão de consciência. Eu não vou pecar porque não tem uma lei dizendo, uma lei de Deus, dizendo que aquilo é pecado. Eu não vou viver na prática do pecado porque existem leis civis que vai punir aquele que comete uma transgressão ou que comete algum tipo de delito, algum tipo de erro, tá bom? Mas nada de cunho espiritual, mas sim no sentido de gênero humano. Porque também Cristo morreu só uma vez pelos pecados. O justo pelos injustos. Então nós entendemos que só existia um justo, só ele. Mas ele morreu pelos injustos. Não havia mais um justo. Só ele era justo. Ô irmão Elcio, mas lá na lei, a palavra diz que Jó era justo. Era um homem justo, íntegro, que se desviava do... Mas a justiça de Jó aqui não se compara à justiça de Cristo. Jó era um homem justo. Jó praticava a justiça, mas a justiça ou a justidão de Jó
não podia justificar outros. Jó era um homem íntegro, justo, que se desviava do mal. Ou seja, Jó era um homem que cuidava da sua própria. A justiça de Jó não ia justificar o pecador. Tanto é que a justiça de Jó não justificou os seus filhos. Porque os filhos praticavam a injustiça. E aí morreram na sua injustiça. Mas Jó, que era justo, foi justificado por Deus. Porque ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Por que, Jó? Porque eu sou justo. Ele está vendo que eu não errei. Mas os filhos que praticaram a injustiça, sofreram as consequências de sua injustiça. Então a justiça de Jó não podia cobrir os injustos, porque nem pelos filhos ele teve mérito, né? Por mais que ele orasse, consagrasse e sacrificasse, não teve jeito. Então vai aqui para mamães e papais que sofrem com filho na criminalidade. Não adianta você jejuar, consagrar, dar dízimo na igreja, o pastor derramar óleo na sua cabeça, porque se seu filho não se conscientizar, se sua filha não se conscientizar do erro, vão morrer na injustiça. Ah, mas eu oro e Deus dá livramento. Mas até quando? Se eles não se conscientizarem. Quantos livramentos você acha que Deus deu aos filhos de Jó? Muitos. Você acha que os filhos de Jó não tiveram oportunidade? Tiveram. E por que não mudaram? Caim não teve oportunidade? Teve. O pecado jaz à porta, cabe você dominar. Teve oportunidade. Judas não teve oportunidade? Teve. Comíamos com o mestre. Mas era uma semente maligna. Era um coração pervertido. E aí colheu o que plantou. O justo pelos injustos. Agora você vê que ele usa de um amor incondicional. Ele não está condicionando a justiça do seu povo. Ele não condicionou a tua justiça, a tua bondade. Ele, sendo justo, ele morreu pelos injustos, para levar-nos a Deus. Aí tem gente que diz assim: você precisa se achegar a Deus. Ninguém se achega a Deus. Você precisa aceitar Jesus. Ninguém aceita Jesus. Foi Ele que te escolheu, Ele que te chamou, Ele que te predestinou e Ele que te ligou de volta ao Pai. Nós não temos capacidade de nos religar ao Pai. Nós não temos capacidade de sermos restituídos para com o Pai. Só Cristo, o justo pelos injustos, que nos levou de volta ao Pai. Levou, claro, aqueles pecadores que viviam no antigo pacto, na lei, e nos reconciliou na questão da consciência em graça que nós temos hoje. Para nos levar-nos a Deus, olha lá, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. A carne, aqui nesse contexto, no contexto dos judeus, a carne estava morta pela lei, ou na lei, mas eles foram vivificados por Cristo no Espírito. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai, o Espírito está, mas a carne é fraca. Por isso Jesus disse: as palavras que eu vos digo são Espírito, a carne para nada presta. Por quê? Porque os filhos de Deus, os espíritos estavam aprisionados na lei, ou na carne, pela lei. A lei mantinha os filhos de Deus, os espíritos, que quando nós falamos filho, nós estamos falando de espírito. A lei mantinha os espíritos de Deus presos na carne. Eles estavam escravizados em si mesmo, aprisionados em si mesmo. Olha lá, 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou a carne, pregou aos espíritos que estavam em prisão aonde? Aí o pastor disse, estava em prisão no inferno. Estava em prisão na lei, na carne.
o contexto aqui, ele vai dar exemplo da família de Noé, né? Ele vai dar exemplo da família de Noé. Mas na família de Noé, no tempo de Noé, não tinha ainda lei, mas já tinha carne. E eles morreram sem a salvação eterna, claro. Não tinha esse contato espiritual com Deus. Por quê? Porque eles morreram aprisionados na matéria, na carne. Ou seja, o espírito de Noé, a verdadeira vida de Noé, não tinha relação com Deus. A relação com Deus era uma relação limitada na carne. Eles se comunicavam, mas o espírito dele ficou retido. Eles morreram e não voltaram para o Pai. Ficaram aprisionados na carne. Por isso, Jesus, depois que morreu, ele foi pregar aos espíritos que estavam em prisão. Aí você pode perguntar assim, então quer dizer que alguém que já morreu, Jesus pode ir pregar para o espírito? Não. No nosso tempo, não. Naquele tempo, os espíritos estavam aprisionados e Deus é espírito, em espírito ele foi libertar esses espíritos que estavam aprisionados. Então o que foi que houve ali no mundo espiritual que nós entendemos? Houve uma ligação. Paulo disse, primeiro dos que dormem e depois nós que estamos vivos. Então quando Jesus morreu e desceu às profundezas, né, que o sistema chama de inferno, ou seja, desceu à sepultura, os primeiros filhos de Deus a serem libertos do cativeiro foram aqueles que já tinham morrido anteriormente. Davi, Salomão, os profetas, Noé, Abraão. Esses espíritos estavam todos retidos em prisão. Quando Jesus morreu, Jesus foi lá, libertou, não ressuscitou, porque espírito não morre. Libertou esses espíritos que viveram em uma condição de separação de Deus. E aí, naturalmente, aqueles espíritos foram para a habitação celestial, tá bom? E aí Paulo diz que os que ficaram vivos agora, eles foram arrebatados, tomados para Deus, foram vivificados no homem interior. Aí começa um novo tempo, né? Uma nova situação desses espíritos, no qual também foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão, limitados lá. Não era nada do inferno, não era nada de purgatório, nada disso. 4:6. Pois para isso é que foi pregado o evangelho aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne. E todo aquele povo que viveu no Antigo Testamento, todos eles foram julgados segundo o quê? A carne ou o espírito? A carne. O homem e a mulher que era pego em adultério era julgado segundo a carne ou o espírito? Carne. Quem quebrava o sábado era julgado segundo a carne. Quem transgredia a lei era julgado segundo a carne. Por isso que João disse, há pecado que não é para a morte. Por esses eu digo que vocês devem orar. Há pecado, porém, que é para a morte. E por esses João disse, eu digo que vocês nem devam orar. Por quê? Porque a sentença era morte, porque eles eram julgados segundo a carne. A moça que casasse dizendo ser virgem, não sendo virgem, era apedrejada, segundo a carne. Então havia todo esse contexto no Antigo Testamento. Então, quem tenta guardar o Antigo Testamento, infelizmente está delirando, porque se é para guardar, teria que receber as punições segundo a carne. Pois para isso que foi pregado o evangelho aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo a carne, segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então eles vivem hoje. Abraão vive ou está morto? O homem Abraão, matéria, está morto. Mas o espírito que habitava naquele corpo de Abraão vive. O homem Moisés está morto, né? O que foi que Deus falou para Josué? Josué, meu filho, Moisés é morto. Moisés morreu. Mas o espírito de Moisés era filho. A verdadeira identidade de Moisés habita com o Pai. Não é isso? Então eles não estão esperando Jesus voltar para depois ressuscitar parecendo um bonequinho, tal, com corpo físico, para
depois ir para o céu. Não existe isso. Eles já foram transladados para a eternidade. Foram julgados segundo os homens na carne, mas eles vivem hoje segundo Deus em espírito. Isso ainda é uma condição daqueles que viveram antes da cruz, tá? Mas vamos continuar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Agora aqui, Paulo ainda continua falando sobre isso. Lembra-te de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Então, Paulo já começa a dizer aqui que o evangelho tem poder de ressuscitar dentre os mortos. O evangelho ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus morreu literalmente e foi ressuscitado para que aqueles que tinham morrido anteriormente à cruz fossem ressuscitados não como Cristo, mas em espírito para o Pai. E ele vai continuar falando, 2 Timóteo 1,10. E que agora já é pós-cruz. Agora já não é ressuscitar aqueles espíritos que estavam presos na morte. Agora já é ressuscitar os espíritos que estavam presos na carne por causa da lei. Olha lá. E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual destruiu a morte. Olha, Paulo diz que o pretérito da palavra, né? A empregação do verbo, destruiu, não é que vai destruir. A palavra está dizendo que ele destruiu a morte. Então, se ele destruiu a morte, o conceito de morte espiritual é diferente do conceito de morte que a igreja prega. Então, os pastores dizem que o crente vai morrer, e um dia Deus vai destruir a morte, e vai ressuscitar as pessoas. Não! A morte que Jesus destruiu, era essa morte de consciência que mantinha o povo de Deus preso no pecado e no delito. Então, em momento algum, a palavra vai dizer que Jesus vai destruir a morte biológica, por exemplo. Não vai existir mais morte biológica, como tem uma religião aí que acredita. Não, porque a gente vai estar em um paraíso, não vai haver mais morte. Ah, irmão Elcio, e tem evangélico que pensa assim também, né? Ah, irmão Elcio, porque lá onde? Nem sabe lá onde, né? Porque lá não haverá choro e nem ranger de dentes. Porque lá não existirá mais a morte. Lá onde? Aí ele diz que é no céu. Então quem tem dente não poderia ir para o céu. Porque ranger de dente é para quem tem dente. Então quem tem dente não pode ir para o céu. Não, irmão. Lá, quando o apóstolo se referia, era lá nessa condição espiritual, lá nesse tempo de graça, lá nesse novo pacto, não haveria mais morte, nem choro, nem ranger de dente, no sentido de sofrimento eterno, não haveria mais isso. Não haveria mais morte, nesse sentido de que Noé ficou esperando, no sentido de que Abraão ficou lá retido à morte, né? No sentido que os espíritos estavam lá, aprisionados na morte. Lá, nesse novo pacto, nesta plenitude de graça, não haveria mais esse tempo de prisão. Isso já teria sido quebrado por Cristo, pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Tem tradução que diz incorrupção, que dá o mesmo sentido, algo que não se corrompe mais. Então, queridos, Jesus ao ressuscitar, ele trouxe luz, conhecimento. Ele trouxe a vida, que é Deus. A vida veio habitar em nós. E ele trouxe uma consciência de imortalidade mediante a pregação do Evangelho. O Evangelho tem o poder de ressuscitar aquele que está morto na sua consciência. Não é morto biologicamente. Não existe isso hoje. Aquilo existiu
no tempo da lei, no tempo de Jesus de Nazaré, sinais e prodígios para testificar que ele era o Filho de Deus. Mas aquelas pessoas que ressuscitavam ali, depois morriam. Ah, porque Jesus ressuscitou Lázaro. E depois, Lázaro não morreu? Morreu, e aí? A vida seguiu seu fluxo. Então, sendo assim, Lázaro tinha que estar vivo até hoje, na carne, porque Jesus ressuscitou. E essa igreja acredita que Jesus vai ressuscitar o irmão Elcio, vai ressuscitar os irmãos no sentido literal. Então Lázaro teria que estar vivo até hoje, mas Lázaro morreu depois, e aí? Porque eles não entendem que a questão da ressurreição é uma ressurreição de consciência de morte. E o Evangelho ressuscita sim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Mas, quando isto que é corruptível, Paulo estava se referindo àquilo que viveu na lei, ou seja, o período da transição, o período que eles estavam vivendo ainda fragmentos da lei. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Isso ainda não tinha acontecido. Ô irmão, mas aqui já era pós-cruz. Aqui era pós-cruz, mas a lei estava em vigor. O templo estava de pé. Espiritualmente não, mas juridicamente as coisas ainda estavam funcionando em prol da lei, né? Os sacrifícios, as ofertas, o paga-preço, as lavagens, as oblações, estava tudo em funcionamento. O sacerdócio ainda funcionava, né? Tudo, diga-se de passagem, o sacerdócio falso, né? Foi o que Jesus falou em João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, porque aquele ali pulou pela janela, não entrou pela porta. Quem entrava pela porta era o sacerdócio levítico, que foi chamado por Deus. Mas o sacerdócio de Caifás era pirata, tá? Ele usurpou um cargo que não era deles. Eles usurparam um título e uma função que não pertencia a eles. Por isso que eles tinham raiva de Jesus. Porque Jesus estava dizendo em todo o tempo: vocês são mercenários. Por isso que Jesus chegou lá no templo com um chicote e bateu lá e derrubou as mesas. Você acha que Jesus teria feito aquilo no templo de Salomão? Não, porque o sacerdócio era de fato oficial, era verdadeiro. Mas quando Jesus chegou, o sacerdócio era pirata. Por isso que eles estavam comercializando. Não estava fazendo o que era correto. Não foram chamados por Deus para aquilo. Então, aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. 15:55, 1 Coríntios. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte? Tem tradução que aqui nesse lugar de morte vai estar inferno. Eles colocaram morte aqui e aqui colocaram inferno. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, ó inferno, sepultura, que dá no mesmo, o teu aguilhão? O que era o aguilhão? Claro, usando o sentido literal. Um aguilhão era uma lança de madeira, né? Uma lança com a ponta de ferro que eles usavam para espantar e guiar os bois, né? Então aquilo causava dor no gado, né? O aguilhão era isso, era essa espécie de lança que ficava ferindo o gado. Paulo usa essa terminologia para dizer que a morte, ela tinha um aguilhão que causava dor, causava punição, causava sofrimento. E o que era esse aguilhão? A lei. Lembra da mulher que foi pega em ato de adultério? Os homens disseram: segundo a lei, essa mulher tem que ser apedrejada, tem que morrer. Então,
Onde está, ó morte, o teu aguilhão, que era a lei, que feria, que condenava para que aquela pessoa morresse? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O que isso significa? Que o aguilhão, que era a lei, não vigorava mais. A lei já não tinha eficácia. A lei não podia mais condenar nesse time aqui. Mas estava condenando ainda por causa dos religiosos, né? Até hoje a lei condena, né? Por causa dos religiosos. Eles usam a lei para condenar, para jogar maldição nas pessoas. Isso é usando a lei. Porque quem usa a lei vai dizer, você tem uma maldição hereditária. Quem usa a lei vai dizer, você está em pecado. Quem usa a lei vai dizer, você tem que fazer isso, aquilo, outro, pedir perdão, BBB, bababá. Quem usa a graça vai dizer, você em Cristo está perfeito. Você em Cristo está salvo. Você em Cristo está abençoado. Ou seja, eu não tenho um aguilhão para lhe punir. Eu tenho uma graça para te ensinar. Ah, mas eu estou perfeito, estou abençoado, mas eu quero fazer o que eu quiser da minha vida. Faça, plante e colha à vontade. Não tem lei para te punir. Não tem aguilhão, a lei para te condenar à morte. Mas tem as consequências em cada cultura, em cada país, em cada lugar, dos seus líderes, das suas leis locais, para receber o aguilhão da punição. Por exemplo, tráfico de droga no nosso país não tem aguilhão para a morte, tem? Não tem, né? Tem pena de prisão, não é isso? Agora vai para a Indonésia. Pegaram aí brasileiros lá na Indonésia, não foi? Traficando droga. O que fizeram? Morte. Na época até a presidenta, se eu não me engano, Dilma, tentou interferir. Tal. Não pode, é a lei dos caras lá. É a lei do povo lá. Na China, se eu não me engano, tráfico de droga, fuzilamento, é a lei deles lá. Então por isso que esses índices não aumentam muito lá, entra, porque o povo é o capeta, gente. O povo é endiabrado. O povo está vendo que tem uma lei que mata lá e o povo quer ir. Né? E no nosso país, na América do Sul, países que não tem esse tipo de lei, eles comem a cadeia dele, depois colocam advogado, dão dinheiro e são liberados, não é isso? Mas lá não tem jeito não. Se pegarem, é punição de morte. E tem gente atrevida que não vai fazer. Aí depois vai ligar para o presidente, vai ligar para a mãe, para papai. Não tem como, é a lei do povo lá. É o aguilhão deles lá, né? Não tem jeito. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí ele vai continuar falando. 15, 56, 57. O aguilhão da morte, o aguilhão é o pecado, né? Mas aí vem a força. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Ou seja, o pecado por si, eita, chega, assoviei. O pecado por si mesmo não matava. O pecado por si mesmo não matava literalmente, tá bom? Aí a gente entra em duas situações aqui que é necessário destrinchar um pouquinho. Por que Adão pecou? E a Bíblia diz que com o pecado de Adão veio a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas você observa que o pecado que entrou por meio de Adão trouxe morte, mas não foi morte no sentido biológico. Claro, Adão morreu depois sim, mas a morte que Adão trouxe era uma morte de separação de Deus. Por isso que Adão perdeu a comunicação com Deus. E por causa do pecado de Adão, aquilo gerou uma morte, um tipo de morte. E aquele tipo de morte passou a todos os... Por isso que nenhum homem tinha acesso a Deus. Por isso que Jesus dizia, ninguém subiu ao Pai, senão aquele que veio do Pai. Ninguém tinha conexão com Deus. Porque a conexão com Deus foi cortada no jardim. Entrou uma morte no mundo. Aí Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante, Paulo diz, porque por um homem entrou o pecado e por um pecado entrou a morte. Por isso todos pecaram e todos morreram. Nesse sentido de estarem separados de Deus. É uma morte de questão de consciência. É por isso que quando Jesus morreu, ele foi e pregou a esses espíritos que estavam mortos. Mas espírito morre, irmão?
Morte aqui é separação. Morte aqui é estar desconectado do Pai, separado de Deus. Por isso que ele vai, ele prega e depois ele reconcilia o povo de volta ao Pai. Amém? O aguilhão da morte é o pecado. Então por isso que havia pecado, mas não tinha lei, então não tinha punição. Mas já tinha consciência de pecado, tá? O aguilhão da... Por que tinha consciência de pecado antes da lei? Porque Deus falou para Caim, o pecado está à porta, cabe você dominar. Tinha consciência de pecado, sempre teve. O ser humano sempre foi um ser consciente. Não tinha uma punição para o pecado, mas a consciência tinha. Porque tem gente que pensa assim, não, irmão Elcio, antes da lei o povo matava e não sabia que estava matando. Antes da lei, irmão Elcio, o povo roubava e não sabia que estava roubando. Não, o povo sempre soube. Nós somos seres racionais, conscientes, dotados de capacidade de discernimento entre o bem e o mal. Tanto é que a proposta no jardim foi essa. Você come desse fruto e vai passar a conhecer o bem e o... Pronto. Então a consciência já estava ali. Tanto é que a própria consciência os expulsou do jardim. Adão e Eva não saíram do jardim assim. Por que nós estamos aqui? Por que nós fomos expulsos? Não. Eles saíram consciente. Deus disse para Adão, não coma. Adão foi, comeu, e aí vem a sagacidade, a serpente, a metáfora. E porque ele comeu, caiu, ele disse, então agora eu vou culpar a mulher mesmo para ver se eu me safo dessa situação. Não teve jeito, plantou, colheu. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Só Cristo, graças a Deus, né? Porque foi Deus que enviou Jesus. Graças a Deus que nos deu, no contexto, a vitória por Cristo Jesus. Que vitória? A vitória sobre o pecado e a vitória sobre a morte que nós lemos anteriormente. Por quê? Porque Cristo venceu e lhes garantiu a vitória. Eles podiam ressuscitar? Eles podiam fazer um sacrifício para perdoar os seus próprios pecados? Não. Então precisou de Cristo para pagar o preço para que eles obtivessem de fato a vitória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então eu acho muito engraçado quando o pastor diz que você tem que pagar o preço. Jejum, dízimo, batismo nas águas, congregação, oração no monte, paga preço. Para quê? Para perdoar o pecado. Para quê? Para você ser vitorioso? Não existe isso, irmão. Você tem que dar graças a Deus, reconhecendo o que Cristo fez, que garantiu a vitória daquele povo e nos posicionou como vitoriosos hoje na graça de Deus. Olha lá, Efésios capítulo 2, versículo 1. A gente pega isso aqui, ó, e faz um paralelo, porque Paulo estava falando para um povo que viveu a transição, né? Que viveu na lei e recebeu a mensagem no tempo da graça. Nem todos esses aqui que Paulo estava falando recebeu a plenitude da graça. Ou seja, nem todos esses aqui passaram do ano 70 para receber a plenitude da graça. Mas muitos deles passaram sim. E aí Paulo diz assim, ele nos vivificou, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Então, o pecado e delitos aí era transgressão da lei. Então, isso significa que eles, na lei, estavam mortos. Se eles estavam mortos em pecado e em delitos, o Espírito não tinha ainda ligação com Deus, com o Pai. Então, eles estavam aprisionados na carne por causa da lei. A lei mantinha eles presos na carne. Ô irmão Elcio, mas aqui Jesus não já tinha ressuscitado? E se Jesus já tinha ressuscitado? Já tinha ido pregar o evangelho aos espíritos de outrora? Porque esses que estavam vivos também não receberam a ressurreição. Porque uma coisa foi Jesus ter libertado aqueles espíritos que estavam aprisionados na sepultura. E outra coisa eram essas pessoas
saírem de uma posição de morte pelo conhecimento do Evangelho que apresenta a imortalidade. Ou seja, no nosso tempo, muitos filhos de Deus hoje, no século 21, estão vivendo ainda em um estágio de mortos, separados de Deus. Porque quando alguém diz que para estar com Deus tem que estar necessariamente em uma igreja, ou necessariamente fazendo algum movimento religioso, essa pessoa está morta, porque ela não entendeu ainda o Evangelho. E de fato ela está morta, porque ela não conhece a verdade. Ela está morta na sua ignorância. Ela está morta na sua religiosidade, no seu misticismo. Enquanto ela não aprender, não ouvir essa palavra, de que isso tudo já aconteceu e que o Evangelho nos ressuscita conscientemente na nossa posição de fé, essas pessoas ainda continuam nesse estado aqui de mortos. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Estavam mortos, foram vivificados. Quando você faz um paralelo dessa passagem com o texto de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, aí você entende aquela metáfora. Porque ali é uma visão. Ezequiel, ele estava na Babilônia, né? Ali às margens do rio Quebar. E Deus deu uma visão para ele da condição que Israel se encontrava. Então, Israel estava preso na Babilônia, literalmente. Israel passou 70 anos na Babilônia. Não é isso? 400 e poucos anos no Egito, e na Babilônia passou 70 anos. Quando Ezequiel está lá na Babilônia, Ezequiel recebe uma visão de Deus, que é o Vale de Ossos Secos. E aí Deus diz assim: porventura, filho do homem, pode reviver esses ossos? Ezequiel disse: Senhor, eu não sei, tu sabe. Agora imagine a condição daquele profeta. Estava preso na Babilônia, escravo de Nabucodonosor. Segundo os historiadores, a mulher de Ezequiel foi morta no translado. Naquele tempo, diz que as mulheres grávidas tinham a barriga partida, tirava a criança e colocava gato dentro da barriga e costurava a barriga das mulheres. Na invasão babilônica. Então imagine a condição emocional do profeta Ezequiel. O cara estava acabado, sem esperança alguma. Estava lá às margens do rio pensando em sei lá o quê. E aí Deus se manifesta para ele: porventura pode reviver esses ossos? Ezequiel: Senhor, eu não sei mais de nada. Minha mulher já morreu, estamos presos aqui. Jerusalém foi sitiada. O templo de Salomão caiu. Isso foi em 586 a.C. Babilônia invade Jerusalém, destrói o templo de Salomão, não é isso? 586 a.C. Então Ezequiel estava ali, acabado. Mas ele sabia que quem estava perguntando aquilo era Deus. Ele teve a visão. Ele disse: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Aí ele disse: pois bem, vai e profetiza. E aí Ezequiel, naquela visão, Ezequiel começou a profetizar. Você acha que Ezequiel se levantou ali, chegou lá e peitou Nabucodonosor, e assim diz o Senhor? Não, irmão. Ezequiel ali mesmo, naquela visão, ele começou a declarar: eu declaro, eu profetizo, assim diz o Senhor. Aí os pastores pregam achando que Ezequiel não sabia do que Deus estava falando. É claro que Ezequiel estava sabendo, consciente de que Deus se referia a Israel, aquele povo que estava preso ali na Babilônia. Então Ezequiel começa a declarar, né? Eu vou aqui conjecturar aqui. Ezequiel começa a dizer: nós vamos sair daqui, nós vamos ter a nossa terra prometida, nós vamos para o nosso lugar de origem, nós vamos sair desse lugar. E aí ele começa a ter aquela visão, ele profetiza, e depois diz que se levanta aquele grande e numeroso exército. Ou seja, Israel vai se colocar de pé, vai voltar para sua terra, vai sair do cativeiro e vai voltar para sua terra. Quando isso aconteceu? Quando Deus levanta o rei Ciro, não é isso? E aí Ciro vai, Isaías 45,
ainda que tu não me conheças, eu te chamarei pelo teu nome. Ciro era um rei pagão, gente. Ciro era um rei pagão. Deus chama ele, unge ele. O que é ungir? Capacitar, dar poder, autoridade. Aí Deus diz assim para Ciro: quebrarei os ferrolhos de ferro, despedaçarei as portas de bronze, dar-te-ei os tesouros escondidos, para que saiba que eu sou Deus. Aí o pastor diz hoje assim: o Senhor vai te dar as riquezas encobertas, o Senhor vai quebrar as portas de ferro da tua vida. Gente, aquela profecia era para Ciro. E o que é quebrar as portas de bronze? O que era despedaçar os ferrolhos de ferro? O que era dar as riquezas encobertas? Era uma estrutura militar que Deus estava dando para o rei Ciro para confrontar Nabucodonosor, que era um exército poderosíssimo. Eram as alianças que Deus estava levantando em favor de Ciro, era a capacitação militar que Deus estava dando para Ciro invadir a Babilônia, destruir Nabucodonosor e libertar o povo de Deus que estava lá 70 anos de cativeiro. E exatamente assim aconteceu. Então, quando aquele povo voltou do cativeiro, libertado por Ciro, aquele povo se tornou um povo numeroso. Lembra da profecia de Ezequiel? E se levantou um grande exército, numeroso. Só tinha um detalhe: aqueles corpos, osso com osso, nervo com nervo, carne com carne, pele com pele, junta com junta, se levantou, não foi? Era uma referência a Israel saindo do cativeiro babilônico e chegando novamente a Jerusalém. Só tem um detalhe: aquele exército se levantou e eles estavam mortos. O vale de ossos secos se colocou de pé, mas não havia espírito. Aí Deus vai e diz: agora profetiza o Espírito. Aí Ezequiel vai e profetiza: vem Espírito dos quatro cantos. E aí o Espírito foi e se apoderou daquele grande exército e se tornou um exército numeroso. E quando é que esse Espírito se apodera desse grande exército? Israel tinha nome de quem vivia, mas eles estavam mortos por causa da lei. Aí Jesus morre, ressuscita, traz vida para aquele povo. Ele nos vivificou. Agora sim, agora houve uma verdadeira ressurreição de consciência de Deus. Porque embora eles estivessem saindo do cativeiro da Babilônia, eles estavam separados de Deus por causa da lei. Estavam mortos, presos, aprisionados na carne por causa da lei. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Aí sim houve uma vivificação, uma ressurreição daquele exército do vale de ossos secos. 2:2 Efésios, nos quais, olha lá, tá vendo? Nos quais outrora, em outro tempo, no passado, nos quais outrora andastes, segundo o curso do mundo. Era naquele mundo que eles viviam, aquele mundo de pecado, de consciência, de separação de Deus. Mundo aqui não é o cosmo não, tá, gente? O cosmos já existia Oriente Médio, já existia outros países, outras nações. O mundo aqui se refere ao mundo pactual, a aliança que Deus tinha com os judeus, tá bom? Olha lá: o qual andaste segundo o curso do mundo, segundo o príncipe e potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Segundo o príncipe. Você sabe quem é esse príncipe aqui? Alguém arrisca dizer quem era o príncipe aí? Moisés. Que Moisés foi chamado como um príncipe de Deus para libertar aquele povo do Egito. Só que Moisés recebe a lei. Então a lei que Moisés aplica àquele povo, Moisés se torna entre aspas, um semideus na vida daquele povo. Tanto é que quando Jesus chega, eles dizem assim: nós sabemos que Deus falou com Moisés, com esse aí, nós não sabemos se Deus falou com ele. Quando aquele jovem é curado em João 9 da sua cegueira, aí ele diz assim:
Quem te curou? Diga que foi Deus, para não dizer que foi Cristo, né? Aí o jovem disse assim, eu estou achando que vocês querem seguir ele. Aí eles disseram assim, não, nós somos seguidores de Moisés. Moisés é que é o nosso príncipe. Aí Jesus chega, João 5,45, eu não acuso vocês perante o Pai. Quem acusa vocês perante o Pai é Moisés, em quem vocês esperam. Então o príncipe deste mundo, o mundo da lei aqui, era Moisés. E Moisés, com a lei, trazia o quê? Condenação e 2 Coríntios 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e aí vai. Então Moisés era o príncipe do mundo que trazia o quê? Condenação. Moisés era uma potestade, alguém que tinha poder para influenciar. Ô irmão Elcio, mas Moisés aqui não existia mais, mas a lei vigorava. Era a lei de Moisés que estava em vigor. Moisés era uma potestade do ar. Ar fala de sopro. Sopro fala de doutrina. Lembra do que Paulo falou também na carta aos Efésios? Acho que é no capítulo 4, no versículo 14. Paulo disse, cuidado com os ventos de... Não sede como crianças, levada em todo o tempo por... ventos de doutrina. Como Moisés não existia mais, essa palavra, ela soava. Ela estava funcionando. Ela estava ativa. Potestade do ar, do Espírito, doutrinação, ensinamento, do Espírito que opera nos filhos da desobediência. Ou seja, qual era o Espírito que imperava ali? Era o espírito do capeta. Não, chamado de espírito das trevas, era a doutrina da lei. Por isso que Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Porque era o espírito das trevas que operava. Treva fala de quê? De cegueira espiritual, de escuridão, falta de presença de Deus, falta de luz. Jesus chega e ele diz, eu sou a luz do mundo. E onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Chega Cristo, sai quem? Moisés. Moisés trouxe a lei, treva. Jesus trouxe graça e verdade. Luz. Então o espírito do ar, potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então esse espírito operava agora nos filhos da desobediência. Ô irmão Elcio, esses filhos aqui também eram filhos de Deus? Era, mas eram desobedientes. Quem eram esses filhos de Deus que viviam em desobediência? Que vivia na prática da lei. Por quê? Porque a graça chegou e substituiu a lei. Mas havia ainda filhos de Deus que queria continuar debaixo da espírito da desobediência. Paulo disse, ele já transportou para a luz, mas o povo queria viver nas trevas. Pedro disse, ele nos chamou para a sua maravilhosa luz, mas o povo queria viver nas trevas. Por isso que Paulo em Atos 15 tem um debate ali terrível com os judeus que criam em Deus, mas queria guardar os preceitos de Moisés. Não, se não fizer a circuncisão, não pode ser salvo. Filho das trevas, filhos da desobediência, tinha que circuncidar para se ver como filho de Deus. Não, não pode comer carne sufocada, não pode comer sangue. Filho das trevas, filhos da desobediência. Aí Paulo fala em Gálatas que ele não cedeu nem por uma hora para que a verdade do evangelho fosse anunciada. Porque aqui eles estavam vivendo debaixo do império da lei de Moisés. Por isso que Paulo disse em Efésios também, capítulo... acho que é o 6. Efésios capítulo 4, versículo 6, ou é o 6,4. Paulo disse assim, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra... os principados, as potestades. E quem eram esses principados e essas potestades? Porque ali Paulo fala no plural, né? Os principados e as potestades.
Eram pessoas que se utilizavam da lei para manipular a mente do povo de Deus. Paulo disse: a nossa luta é contra esse povo aí. Esse aí que é o verdadeiro diabo, esses principados e essas potestades. Então, as potestades, os principados e as potestades era Moisés, ou seja, a lei, que era oposta a Cristo, e aqueles que seguiam a doutrina de Moisés, porque acusava o povo. E o povo vivia neles debaixo da desobediência. Ou seja, todo filho de Deus hoje que pratica a lei de Moisés, os profetas, etc., todos são filhos da desobediência. Dá dízimo na igreja, filho da desobediência. Batismo nas águas, filho da desobediência. Eu vou para a casa de Deus, porque Deus vai manifestar a sua glória, filho da desobediência. Eu vou orar 6 horas, porque 6 horas é a hora do poder, filho da desobediência. Eu vou orar 3 da madrugada, porque 3 da madrugada é que Deus se manifesta, filho da desobediência. Eu vou dar o dízimo para Deus me prosperar, filho da desobediência. Tudo filho da desobediência, porque não obedece a Cristo, obedece os preceitos da lei de Moisés. Consagração, apresentação de criança no templo religioso, tudo filho da desobediência. Quem governa eles não é Cristo, é um principado, é uma potestade. Ali o pastor, mas o pastor se utiliza de quem? Da lei, Moisés. Quem entendeu? Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida, olha lá, o Espírito é o Evangelho é Espírito e vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então nós estamos na lei do Espírito de vida e não na lei de Moisés, que era condenação e morte. Nós não estamos presos no pecado e na morte. Nós estamos vivos no Espírito da graça, na revelação do Evangelho. 2 Coríntios 4:10, trazendo sempre no corpo o morrer de... Aí aqui, ó irmãos, aqui já é para quem recebeu a revelação. Até então a gente fala de um povo que está passando por um processo. Aqui é quem já recebeu o entendimento, que agora vai adquirir domínio próprio. Olha lá. Ó. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Corpos carnais, corpos humanos. E aí vai continuar, olha lá. 11. Pois nós que vivemos, Paulo estava falando para aqueles que já receberam a palavra, estavam vivos. Pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus. O que é estar entregue à morte por amor de Jesus? É você ter uma consciência de que você agora vive para Deus, e pela morte de Jesus, você mortificou a tua natureza humana. Você está em todo o tempo agora entregue à morte. Quando a tua carne grita, você tem que dizer: epa! Você está morta com Cristo. Quando a tua carne se agita, você tem que dizer para você mesmo: epa! Você já morreu, filha. Não venha gritar mais alto do que o Espírito, não. Quem está vivo é o Espírito. Você tem que se posicionar. É uma questão de domínio próprio aqui, ó. Por amor de Jesus. É a questão da consciência, né? Eu não vou fazer porque é pecado. Eu não vou fazer porque eu amo Cristo. Eu amo Deus, eu amo o que Ele fez, o que Ele faz na minha vida. Eu não vou pegar o que é do outro porque Deus vai me punir. Ah, irmão, mas eu vou pegar e ninguém nem vai ver. Ou seja, nem pelos homens eu vou sofrer. Mas e a consciência? Você morreu ou não morreu? Você está vivo para Deus ou você está vivo para a tua natureza humana? Questão de consciência. Para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Está vendo? Você observa que a vida de Cristo, o que é a vida de Cristo? É o exemplo que Cristo deu. Tem que se manifestar no nosso corpo mortal. Aí você diz: ah, irmão, não. Espiritualmente falando, eu estou perfeito. No corpo, Jesus disse que eu sou fraco, então eu vou viver de qualquer jeito. Nananina, não. A vida de Jesus tem que se manifestar no teu corpo mortal, ô indivíduo. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. A vida de Jesus tem que se manifestar no teu corpo mortal.
Não é porque teu espírito está pronto, porque você está perfeito no espírito, que agora na carne você vai beber, encher a cara, se drogar, matar, roubar e dizer que é crente, que está na graça. Não existe isso. É por isso que eu bloqueei uma cacetada de gente na rede social. Tudo dizendo que é crente da graça, que saiu do sistema, agora por causa de política, fica xingando, mandando o outro tomar não sei aonde, desejando a morte do outro. Que cambada de crente é esse, rapaz? Não mortificou a carne. Que crente da graça que nada? São fariseus hipócritas. E pior, conhece a graça. Haja paciência para esse povo, irmão. Eu conheço a graça, eu saí do sistema religioso. Eu não preciso de homem, Deus que habita em mim. Deus habita em mim, mas a boca fala que o coração está cheio. Uma boca porca, xingando, palavrão, pornografia. A vida de Jesus tem que se manifestar no teu corpo, varão. Ô irmã, a vida de Jesus tem que se manifestar no teu corpo. Ou seja, a minha vida tem que ser um exemplo daquilo que Cristo foi. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai se vestir igual a Jesus, botar vestido. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar cabeludo igual a Jesus. Não, é o exemplo que ele deu como ser humano. Por isso que ele diz que nós somos, e aqui é de um modo geral, né? A imagem e a sua semelhança. Como foi a imagem e a semelhança dele? O homem santo, o homem bondoso, o homem generoso, o homem que ensinou a perdoar. São esses princípios que nós devemos praticar. São esses princípios que nós devemos praticar. Isso é imitar Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo. Não dê lugar à tua carne. Há uma luta constante a carne contra o espírito. Não use da liberdade para dar ocasião à tua carne. Agora deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é você promover o mal para você mesmo. Aí é uma questão sua. Se a pessoa tem consciência que ele está fazendo mal para si mesmo e ele continua fazendo, ninguém vai interferir não. E outra coisa, se você tentar salvar aquele que está sendo disciplinado pelo seu plantio, você vai colher também. Então não queira se meter em alguém que está colhendo na carne o que está plantando, porque senão sobra para você também. Sabe? Eu tenho falado muito para uns parentes meus aí. Camarada está viciado em jogo, perdendo dinheiro. Os pais sofrendo, você vai sofrer junto. Deixa ele pagar o preço. Não já avisou? Não já falou? Ah, mas é filho. É filho, mas você vai pagar o preço. Está fazendo errado, vai colher. Mas tem gente que quer salvar o mundo e não salva nem a si mesmo. Não vive em paz, né? A vida de Jesus precisa se manifestar no nosso corpo mortal. O meu testemunho, a minha história, a minha vida, não sou perfeito. Nós não somos. Mas precisa, a nossa vida, queridos, a nossa vida precisa falar de Deus. Não é pegar o microfone aqui e pregar. Eu posso pregar, mas se a minha vida lá nos bastidores não falar de Deus, no meu comportamento, nas minhas ações, nas minhas respostas, em situações onde você inflama ali o teu ego e dá vontade de chutar o pau da barraca, você tem que se controlar. A tua vida precisa evangelizar. Você não vai convencer ninguém com palavras, mas com atitudes. E detalhe, quando você fala com a tua vida, muitas vezes você confunde as pessoas, porque as pessoas te veem como um ser humano normal. Você é um trabalhador, é um guerreiro, uma guerreira, está ali nos seus afazeres, está lá em um departamento público, está lá em um setor privado de uma empresa, está lá. Você não está ali pregando o evangelho, mas as pessoas estão assim, ó. O que você fala, como você reage, resposta, aquilo é você pregando. Eu dou minhas aulas, eu visto camiseta, visto bermudão, e eu ando, né, transito no meio de pessoas maçons. Eu tenho alunos que é da maçonaria. Eu tenho alunos que é capitão da choque. Eu tenho alunos que são espírita. Eu tenho alunos que são da Umbanda. E aí? Como é que eu vou manifestar Cristo nessas vidas? Pregando o Evangelho da Graça? Não. Meu comportamento, as minhas atitudes, o meu posicionamento. Aí hoje, ele é cristão, ele é pastor.
Até pais de aluno me acompanhando agora na rede social. Tomara que não esteja ouvindo essa mensagem aqui. Mas assim, precisamos nos posicionar. Onde quer que vocês estejam, onde nós estivermos, precisamos manifestar a graça de Deus, o amor de Deus, daquela forma que Deus concebeu ali. Em qualquer lugar, no trabalho, no meio do esporte, sei lá, em qualquer lugar, onde você estiver. Glorifica a Deus na capacidade que Deus te deu. Lembrando que você tem que fazer morrer as tuas paixões. 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam, daqueles que recebem a palavra, nos que se salvam e nos que se perdem. Ou seja, a mensagem que o irmão Elson prega, que os irmãos pregam, não é garantia de trazer salvação para crente. Por quê? Porque muitos vão receber a palavra como uma palavra de salvação, e outros vão receber a palavra como palavra de perdição. Se eu digo assim, querido, Deus não quer dízimo, dízimo não é dinheiro. Aí o outro irmão que dá dízimo, está repreendido, Satanás. Eu que não dei meu dízimo para prosperar, não. Essa palavra que eu preguei de vida gera morte nele, mas naquele que se libertou gera vida. Se eu digo para os irmãos, queridos, Deus não habita em igreja evangélica, Deus habita em mim, Deus habita em você. Para aquele que é da perdição, está repreendido. Eu que não vou para o monte buscar presença, eu que não vou para a casa de Deus buscar presença, não. Esse irmão aí é um herege. A palavra que é de vida gera morte para eles, perdição, mas gera vida para aqueles que é da salvação. Entendeu? É nesse sentido. 2 Coríntios 2,16. Para que para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte. Ou seja, a palavra da graça que nós ministramos cheira a morte para algumas pessoas. O meu irmão ali estava falando que os parentes dele são pastores. Né? Então, quando ele fala da graça, a palavra da graça cheira a morte para esse povo. Está desviado, não congrega, está errado. Mas para ele, essa mensagem é vida. Mas para aqueles, essa mensagem é morte. Olha lá, cheiro de morte para a morte. Para outros, cheiro de vida para a vida. Condição. E para estas coisas, quem é idôneo? Ou seja, quem é incapaz? Quem não pode fazer? Nós fomos capacitados por Deus. 1 João, aqui nós encerramos. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte porque amamos nossos irmãos. Pois quem não ama, permanece na morte. Então, em Colossenses 3,14, também, né? Colossenses 3,14, Paulo disse que o amor é o vínculo da perfeição. João disse, 3,14 João, que quem ama passou da morte para a vida. E qual é o primeiro amor que é colocado em questão aqui? O amor a Deus. Se nós de fato amamos a Deus, nós amamos a sua palavra, nós cremos na sua palavra e nós passamos de uma condição de morte para a vida. Se nós não amamos a Deus, nós ficamos vivendo nessa condição de morte. Porque eu não amo a Deus a ponto de reconhecer a sua obra da cruz. Porque eu não entendo, então eu fico ali limitando a obra que Cristo fez na cruz. Mas graças a Deus que na nossa consciência nós passamos da morte para a vida. Amém? Graça e paz, família abençoada.